Olá, estudantes! No último vídeo, vimos que o Islã se difundiu de leste a oeste a partir da Península Arábica, através de conquistas territoriais que se estenderam da Índia à costa atlântica do continente africano. Nesse terceiro vídeo, vamos entender como se deu a conquista da Península Ibérica pelas tropas muçulmanas, atravessando o Estreito de Gibraltar e tomando o poder do rei visigodo Rodrigo. Aliás, o nome Gibraltar tem origem no árabe Jabal Tariq, que significa Montanha de Tariq, uma referência ao comandante Tariq ibn Ziyad, líder berbere muçulmano da expedição inicial. Os berberes são um grupo étnico do norte da África, que após a conquista islâmica da região, a partir de 639, se arabizaram e islamizaram, ou seja, adotaram costumes árabes e se converteram ao Islã. Voltando um pouco mais no tempo, a Península Ibérica já havia estado sob domínio romano e após a queda do Império Romano do Ocidente, passou a ser governada pelos visigodos, um povo germânico. Eles estavam no poder quando os muçulmanos conquistaram o território. Segundo algumas interpretações históricas, a conquista muçulmana esteve ligada a uma crise política interna do reino visigodo. Após a morte do rei Witiza, houve uma disputa pelo trono entre Rodrigo e Ágila. Partidários de Ágila teriam solicitado apoio a forças muçulmanas do norte da África para derrotar Rodrigo e assumir o poder. Mas os convidados teriam outros planos. A partir de 711, após derrotarem as tropas de Rodrigo na Batalha de Guadalete, os muçulmanos conquistaram a maior parte da Península Ibérica. Esse predomínio muçulmano durou vários séculos, com diferentes formas de governo e organizações administrativas, mas foi sendo gradualmente reduzido com o avanço dos reinos cristãos até 1492, quando Granada, o último reduto muçulmano, foi conquistado. Para os árabes, esse território passou a ser chamado Al-Ándalus. A sociedade visigoda era formada majoritariamente por cristãos, enquanto a minoria judaica da população sofria com perseguições e políticas restritivas já há algum tempo, antes da chegada dos muçulmanos. Esse contexto ajuda a explicar por que, segundo algumas fontes históricas, a conquista muçulmana contou com o apoio de parte das comunidades judaicas, que há alguns anos eram alvo de políticas duras impostas pelos governantes cristãos visigodos. As conquistas muçulmanas tinham como característica a não conversão forçada de judeus e cristãos, chamados povos do livro, que eram considerados dhimis, ou seja, não muçulmanos protegidos pelo Estado Islâmico, desde que aceitassem a autoridade dos novos governantes e cumprissem determinadas obrigações, como o pagamento de tributos. O exemplo desse tipo de relação é o Tratado de Teodomiro, assinado em abril de 713 entre Teodomiro, um nobre cristão visigodo, e Abdalaziz ibn Musa ibn Nusayr, filho de Musa ibn Nusayr, governador do norte da África e um dos principais líderes muçulmanos da conquista da Península Ibérica. Após a conquista da península até 750, Al-Ándalus seria um valiato, ou seja, uma província subordinada ao califato omíada de Damasco, e dependente do centro de poder muçulmano do norte da África. Seu governante recebia o nome de Vali, governador. Durante essas primeiras décadas de consolidação da conquista, ocorreram diversos conflitos e tensões entre berberes e árabes, principalmente por causa da divisão desigual de terras e espólios da conquista, que favorecia os árabes. Com a queda da dinastia omíada de Damasco em 750 e a ascensão da dinastia abássida, que mudou a capital do Império Islâmico de Damasco para Bagdá, o território se transformaria em um emirado independente em 756, com uma história digna de cinema. Ao tomarem o poder dos rivais omíadas, os abássidas praticamente dizimaram os representantes dessa família. Um dos príncipes da dinastia, Abderrahman, conseguiu escapar e se instalou no norte da África, sob proteção de berberes, etnia de origem de sua mãe. Anos depois, com apoiadores, cruzou o Estreito de Gibraltar e conseguiu apoio para assumir o poder em Al-Ándalus. Em 756, ele proclamou o Emirado de Córdoba, um estado politicamente independente do Califado Abássida de Bagdá. O Emirado é um regime governado por um emir, com autonomia política, mas sem autoridade religiosa suprema, como o Califado. Abderrahman I foi responsável pela consolidação do território muçulmano na península. Após sua morte, em 788, o poder permaneceu por mais de 2 séculos com a dinastia omíada. Entre 788 e 929, 7 emires omíadas governaram Al-Ándalus. Em 929, Abderrahman III, que governava desde 912, proclamou-se califa, transformando o emirado no Califado de Córdoba.
Com o passar dos anos, os conflitos foram se transformando à medida que a população, antes majoritariamente cristã e de costumes ocidentais, passou por um processo de arabização e islamização. Muitos habitantes adotaram o modo de vida dos governantes e, em diversos casos, converteram-se ao Islã. Essas conversões nem sempre ocorreram por motivos religiosos, mas também por razões econômicas e de ascensão social, já que os convertidos deixavam de pagar impostos exclusivos dos não muçulmanos e podiam ter acesso a cargos administrativos vantajosos na corte de Córdoba. Judeus e cristãos que permaneceram fiéis às suas religiões continuaram protegidos pelo poder islâmico, podendo praticar cultos dentro de certos limites. Ainda assim, ocupavam uma posição jurídica inferior, enfrentando restrições sociais como a proibição de casamentos entre homens cristãos e mulheres muçulmanas. Após a morte do emir Abderrahman II, em 852, teve início um período de intensas rebeliões em diferentes regiões de Al-Ândalus, durante o governo de seu sucessor, Muhammad I. Esse período de instabilidade ficou conhecido como a Fitna, ou Guerra Civil do Emirado. As revoltas surgiram em vários setores da sociedade, envolvendo árabes, berberes, muladis, cristãos ibéricos convertidos ao Islã, e moçárabes, cristãos que viviam sob domínio islâmico e adotavam a língua e costumes árabes. Lideradas por chefes rebeldes carismáticos ou famílias poderosas, essas rebeliões se opunham ao poder central dos emires de Córdoba e buscavam maior autonomia, principalmente para escapar dos tributos devidos ao Estado omíada. Alguns redutos rebeldes se tornaram altamente organizados e praticamente independentes, fragmentando o território e limitando a autoridade de Córdoba apenas aos arredores da capital. Esse cenário passou a representar um risco à continuidade da dinastia omíada no poder. Entre os líderes rebeldes mais conhecidos do período está o muladi Umar ibn Hafsun, que iniciou suas atividades rebeldes a partir de 880 e controlou por décadas um vasto território ao sul de Córdoba, na atual província espanhola de Málaga. Proveniente de uma família convertida ao Islã, Ibn Hafsun chegou a ter pretensões de substituir a dinastia omíada e se fazer senhor de Al-Ândalus. Segundo as fontes da época, Hafsun teria se convertido ao cristianismo em 899, passando a ser visto como um traidor pelos muçulmanos. Sua principal base era a fortaleza de Bobastro, considerada quase inexpugnável devido ao relevo montanhoso e às características defensivas da construção. Além desses conflitos internos, Al-Ândalus enfrentava também ameaças externas, como a criação do Califado Fatímida de orientação xiita, no norte da África em 909, e a pressão militar constante dos reinos cristãos nas fronteiras do norte. A superação dessa crise e a pacificação de Al-Ândalus durante o governo de Abderrahman III será o assunto do nosso próximo vídeo.